Livro O Testemunho da Fé, de T.L. Osborne. Este é o livro que milhares de pessoas insistiram para que eu publicasse. Ele contém as verdades vitais da confissão, as quais têm facilitado a vida de pessoas que desejam receber e reter a cura. Os pastores não podem deixar de orientar os membros de suas igrejas a que leiam e releiam esta obra. Ela é ideal para dar ou emprestar aos amigos e parentes, as quais precisam de bênçãos de Deus. Jó declarou: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem no livro. Jó 19:23. O apóstolo João afirmou: estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. 1 João 1:4. Capítulo 1. A importância da confissão. Você disse que não podia fazer algo, e no instante que declarou isso ficou derrotado. Afirmou ainda que não tinha fé, e naquele mesmo momento a dúvida como um gigante se levantou e o amarrou. Talvez você não reconheça que é em grande parte dominado por suas palavras. Ao mencionar o fracasso, ele se assenhoreou da sua vida. Salomão disse: enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te, ou seja, ficaste prisioneiro, com as palavras da tua boca. Provérbios 6:2. Testificar, testemunhar e confessar. Poucos são os cristãos que reconhecem a importância da confissão e o seu valor na vida. A palavra confissão dá-lhes a ideia de confessar pecados, fraquezas e fracassos. Esse, porém, é somente o lado negativo do assunto. A confissão negativa de nossa transgressão apenas abre a porta para a confissão positiva de toda a palavra de Deus. Não há em nossa vida cristã algo que seja mais importante que a nossa confissão, apesar de quase nunca ser mencionada nos cultos. A vida cristã é chamada de confissão, no grego, reconhecimento ou admissão, em Hebreus 3:1. O termo grego do qual se traduz confissão quer dizer falar o mesmo, isto é, dizer o que Deus diz ou concordar com o Altíssimo em nosso testemunho. O sentido é proferir o que a palavra do Pai declara acerca de pecados, fracassos, enfermidades, saúde, salvação, vitórias ou qualquer outra situações do nosso dia a dia. Em outras palavras, confessar é testificar ou admitir o que o Todo-Poderoso afirma. A confissão nas provações. Imaginemos que, por exemplo, uma doença ameace abalar sua saúde e então apareçam sintomas de uma enfermidade temida. O desejo de Satanás é tirar-lhe o vigor físico e assim torná-lo infrutífero no serviço de Cristo. Deus, no entanto, já fez provisão para sua saúde. Estabeleceu com você uma aliança de cura e lhe prometeu: e servireis ao Senhor vosso Deus, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Êxodo 23:25. Porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15:26, parte B. A palavra de Deus declara: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103:3. Jesus Cristo redimiu da queda ocorrida no paraíso e o libertou de suas doenças, pois as tomou sobre si. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8:17, parte B. Num atroz pelourinho. Marcos 15:16-20. Mateus 27:26 e João 19:1. Portanto, pelas suas feridas fomos sarados. Se você reconhecer todas essas verdades, isso irá servir de base para sua fé. Reconheça que o inimigo não pode pôr doença no seu corpo, porque Cristo já as tomou. Portanto, resista ao diabo e a seus mentirosos sintomas. Não os tema. Reconheça que sua redenção é um fato. Declare que suas enfermidades foram postas no corpo de Cristo e Ele as levou em seu lugar. Não tenha medo de coisa alguma. Repreenda o diabo, seu adversário, ousada e firmemente com a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo que morreu para libertar você. Mantenha-se firme, não ceda. Faça como Cristo, que ao ser tentado no deserto resistiu ao inimigo. Diga-lhe: Satanás, está escrito,
e em seguida cite a palavra: pelas feridas de Jesus já fui sarado. Ele curou todas as minhas doenças. Cristo mesmo tomou as minhas enfermidades e as levou. Isso é confissão. O testemunho da fé consiste em falar a linguagem da Bíblia todo o tempo, resistir ao diabo, com o assim diz o Senhor, reclamar seus direitos diante do trono da graça, confessando a palavra de Deus, as promessas dele. Repetimos, o vocábulo grego traduzido por confissão significa falar a mesma coisa, dizer o que Deus declara ou concordar com ele em nossa conversa, reconhecer a palavra. Um amigo lhe diz durante uma provação da sua fé: cuidado, um conhecido meu morreu dessa doença. Vá logo para a cama e mande chamar o médico. No entanto, você fala a linguagem de Deus porque crê no que ele diz. Suas palavras estão nos seus lábios em sua conversação. Confesse abertamente: o Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? Cristo já levou as minhas doenças e pelas suas feridas estou sarado. Acostume-se à vida que ele ordena e a falar como ele ensina. A atitude dele, patenteada na palavra, torna-se realidade em sua vida, até Satanás não conseguir prevalecer contra você, porque sua própria vida e natureza ficam moldadas pela palavra de Deus. 2 Pedro 1,4. Você fica tão irresistível como o Senhor o é, pela palavra de Deus, a qual entra para formar suas orações e palavras, seus pensamentos e atos. Confessar é afirmar o que cremos, é testificar o que sabemos e declarar a verdade que abraçamos. Jesus planejou que essa mensagem da vida cristã fosse dada ao mundo por meio do testemunho, isto é, da nossa confissão. Testificadores, testemunhas e confessores têm sido os grandes líderes e representantes da vida nova e revolucionária de Jesus Cristo no mundo, o cristianismo. Capítulo 2. O que confessar? O maior problema que encaramos é saber o que temos que confessar. Simplesmente a palavra de Deus, em todas as ocasiões, face a face com as contrariedades e circunstâncias. Confessar é afirmar verdades e repetir com os nossos lábios, do coração, aquilo que Deus declara em sua palavra. Pessoa alguma pode confessar ou testificar as coisas que ignora. É preciso declarar o que sabe acerca de Jesus Cristo e do que é nele. E você conhece esses fatos pela palavra. Descobrimos o segredo da confissão e da fé que prevalece quando entendemos verdadeiramente o que Jesus Cristo realmente nos fez, o que somos nele por causa disso e o que a palavra nos promete como resultado da sua obra consumada em nós. Tal conhecimento, o qual vem pela palavra, bem como a firme confissão dessas verdades e dos atos correspondentes, produz o necessário para a fé. Simplesmente admirar as verdades contidas na Bíblia e dizer que crê nelas, mas recusar-se ou negligenciar a confessá-las abertamente e pô-las em ação, privam você da fé na hora da necessidade. Saber quem é Jesus Cristo e o que ele fez por nós, o que nos pertence agora e o que podemos desfrutar no dia a dia, torna-nos vencedores. Ter conhecimento de que Satanás foi vencido por nosso substituto e foi derrotado eternamente, transforma nossa redenção em um fato bendito e uma realidade gloriosa. Devemos saber que foi o nosso substituto quem venceu Satanás, cuja derrota foi lançada à nossa conta, de tal forma que no registro do Supremo Tribunal do Universo, somos atualmente chefes sobre o inimigo. O diabo sabe que, em nome de Jesus Cristo, temos poder sobre ele. Quando o coração reconhece isso muito bem, como reconhece que 2 mais 2 são 4, então a fé que domina, unida a uma nova confissão de autoridade, torna-se natural. Automaticamente falamos como Jesus falava e entendemos os fatos de nossa redenção. A fé é para nós tão natural quanto era o temor antes de ficarmos esclarecidos. Sabemos que o próprio Deus colocou Satanás e todo o seu reino sob os nossos pés. E tanto o adversário quanto o Pai nos consideram vencedores. O Senhor nos libertou. A nossa linguagem torna-se a de super-homens. Falamos como povo de outra raça ou de outro reino. Somos geração eleita, sacerdócio real. 1 Pedro 2,9.
Por isso temos autoridade e o Altíssimo nos apoia. Somos audazes e falamos a linguagem de Deus, tanto quanto o descrente fala de seus receios. Como seria grande a transformação da igreja atual se seus membros subissem ao lugar que o Pai lhes deu e proferissem o que ele deseja que seus eleitos digam. Há pouco tempo, se abertamente um cristão se declarasse salvo, seria quase um sacrilégio. Se ele se firmasse em sua salvação como obra consumada e fato definido, tal atitude seria considerada absurda. Contudo, gradualmente raiou a luz, e chegamos ao conhecimento bendito da conversão completa de uma vez por todas, obra instantânea e definida da graça ilimitada de Deus. Mas quantos de nós têm coragem de confessar sem medo ao mundo o que a palavra declara? Somos em Cristo. As Escrituras declaram: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5,17, parte A. Isto não requer dizer que somos apenas transgressores perdoados, pobres membros de igreja, fracos, vacilantes e pecadores. O verdadeiro sentido é que somos novas criaturas agora. Fomos criados em Cristo Jesus com a vida de Deus, sua natureza e seu poder dentro de nós. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Verso 17, parte B. Confesse essa verdade e creia nela. Tais palavras querem dizer que somos novos e tudo é novo. As coisas velhas não existem mais. Todas as antigas marcas de pecado, enfermidade, doença, fracasso, fraqueza e temor já se foram. Agora temos a natureza de Deus, sua vida, força, saúde, glória e seu poder. Como seria significativa a mudança da igreja se os cristãos acreditassem nessas verdades e começassem a falar, viver e agir dessa forma? É justamente isto que deseja o coração de Deus Pai. Observe um cristão no quarto de um ente querido enfermo, cuja doença esteja a ponto de arrebatá-lo. Sem lhe faltar coragem, o crente domina e confessa ousadamente: maior é aquele que está em mim do que o mal que está levando o meu ente querido. Assim determina que a enfermidade saia, e em nome de Jesus ordena que Satanás solte aquele enfermo. Ele ainda ordena que o doente se levante são, e este é curado. Ao contrário dos que não confessam a vitória, aquele cristão conhece sua posição, sua autoridade, seus direitos. Então Satanás tem que honrar sua ordem, e Deus confirma a palavra. Notemos outro exemplo. Em Colossenses 1, 13 e 14, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Isto quer dizer que acabou o controle do diabo e iniciou o domínio de Cristo. O poderio do inimigo sobre o seu viver cessou no mesmo momento em que você nasceu de novo e recebeu Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Por isso, a enfermidade, a fraqueza e o fracasso jamais irão dominá-lo. Os hábitos antigos não mais governarão sua vida, pois você está redimido, salvo. Quão grande comoção haveria se as seguintes declarações da Escritura se tornassem realidade: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:21, parte B. Isso é uma das coisas mais revolucionárias jamais ensinadas. Convém que ela seja sua confissão ao enfrentar o mundo. Creia e diga: Deus está comigo ao iniciar este dia. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Diga ousadamente: Deus está em mim agora. Aquele que governa a criação está comigo. Quão grande é essa confissão! Capítulo 3. A linguagem admirável. Enfrente as circunstâncias sem receio e saiba que maior é aquele que está em você do que todas as forças que podem lutar contra a sua vida. Encare as contas que você não pode liquidar, sem temor, forças nem recursos para dominar os inimigos,
enfrente-os e grite triunfantemente. Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Salmo 23:5, parte A. Encha-se de alegria e vitória, pois Deus já se encarregou dos seus problemas. Ele peleja suas batalhas. Não tenha medo das situações adversas, porque você tudo pode naquele que te fortalece. Filipenses 4:13. O Altíssimo não é apenas a sua força. Ele está ao seu lado, é a sua salvação. A quem você deve temer? O Todo-Poderoso esclarece as adversidades da sua vida para que você haja sabiamente. Ele o salva, livra-o de toda armadilha do inimigo e o guarda de qualquer cilada arquitetada para escravizá-lo. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27:1. Não tenha receio de coisa alguma, pois Deus está com você. Essa deve ser a sua confissão. A confissão contínua e ousada de Jesus é o nosso exemplo. Confesse continuamente o que Ele é. Temos de declarar o que somos em Cristo, que fomos redimidos, que a nossa redenção é realmente um fato e somos libertos do domínio e da autoridade de Satanás. Confessemos esses fatos corajosamente, com certeza absoluta, porque sabemos que são verdadeiros. Declaremos que nos tornamos realmente novas criaturas, recriadas em Cristo Jesus. Participamos da sua natureza divina e a doença, o medo, a fraqueza, o fracasso são coisas do tempo passado. Nossos amigos ficam maravilhados com a nossa linguagem. Parece-lhes que ela é absurda e somos atrevidos, mas para nós apenas exprimimos fatos escritos na palavra. É a linguagem da família de Deus. Tenhamos a coragem de nos firmar na presença dos homens que contradizem a palavra do Senhor e declarar calmamente que essa palavra é realidade. Se, por exemplo, a evidência física declarar que tem uma doença incurável, confesso ousadamente que Deus pôs tal enfermidade sobre Jesus, o qual levou por mim, e Satanás não tem direito de colocá-la sobre meu corpo, pois pelas feridas de Cristo estou sarado. Creio nisso firmemente e, portanto, mantenho-me seguro nessa confissão, mesmo em face à evidência contrária. A minha confissão da palavra prevalece, por isso fico são. Capítulo 4. O intercessor de nosso testemunho. Em Hebreus 3:1, Jesus Cristo é chamado de sumo sacerdote da nossa confissão. O versículo seguinte declara: sendo fiel como sumo sacerdote da nossa confissão, ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Na hora da enfermidade, declaremos com intrepidez as promessas do Senhor para nos sarar, pois, quando fazemos isso, nosso sumo sacerdote Jesus Cristo age em nosso favor e intercede junto ao Pai pelas bênçãos das palavras que proferimos. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Nesse íntere, desde o momento em que pedimos a Deus uma bênção a nós prometida, até o instante em que o Pai concede, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10:23. Sabemos que o sumo sacerdote da nossa confissão é fiel, como foi com Moisés, para interceder por nós, até ser concedida a resposta, conforme a promessa que fielmente confessamos em nossa oração, conversão, em nosso testemunho, nossos pensamentos e atos. Capítulo 5. A confissão errada. A confissão errada é a da derrota, do fracasso, da supremacia de Satanás. O insucesso é declarado em sua vida quando você fala do seu combate com o diabo, como ele o impede, como ele o mantém em sujeição e o conserva doente. Esta é a declaração errada, a qual glorifica o adversário. Quem age dessa maneira afirma sem saber que seu Deus e Pai o desapontou. A maior parte das confissões que ouvimos hoje glorifica o diabo e debilita mais e mais a sua vida, destrói sua fé e conserva você em submissão. No entanto, a confissão de seus lábios, que procede da fé em seu coração, vencerá absolutamente o inimigo em todas as batalhas. A confissão do poder de Satanás
evita que você seja bem-sucedido e dá a ele vantagem sobre a sua vida e enche você de receios e fraquezas. Porém, se confessar abertamente o cuidado e a proteção do Pai e declarar que aquele que está em você é maior que qualquer força ao seu redor, sobreporá a influência satânica. Sempre que declarar suas dúvidas, estará confessando sua fé em Satanás e negando o poder e a graça de Deus. Quando menciona suas fraquezas e enfermidades, diz abertamente que a palavra do Senhor não é certa e que o Altíssimo fracassou em cumpri-la. O Senhor afirma que, por suas feridas fomos sarados, e verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Se em vez de dizer que Ele levou as minhas enfermidades e as lançou fora, declarar que ainda as tenho, aceitarei a evidência natural em lugar do testemunho da palavra de Deus. Nisso me engano e falho. Enquanto persisto na confissão da minha fraqueza, enfermidade e dor, permaneço com elas. Posso passar anos procurando um homem de Deus para fazer a oração da fé por mim, mas nada me adiantará, porque a minha incredulidade tornará nula a eficácia da sua fé. Quem sempre confessa seus pecados e suas fraquezas, acrescenta abatimento e derrota a todo o empreendimento. Leia, fale e confesse a palavra. Pratique-a e ela irá se tornar parte do seu ser. Capítulo 6. A proclamação da emancipação. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3,13, parte A. Que maldição foi essa? No capítulo 28 de Deuteronômio, lemos que as seguintes enfermidades sobrevieram ao povo por causa da desobediência à lei de Deus: a pestilência, a tísica ou tuberculose, a febre, o calor ardente, as úlceras e a falta de visão. Se sua enfermidade não foi mencionada na lista, note o resto da passagem. E fará tornar sobre ti todos os males do Egito, toda enfermidade, toda praga que não está escrita no livro desta lei. Versos 60 e 61. Portanto, você e sua enfermidade estão incluídos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3,13, parte A. A maldição da lei inclui todas as moléstias, enfermidades e pragas conhecidas ao longo da história do mundo. Deuteronômio 28, 60 e 61. Para que Cristo pudesse resgatar-nos dessa horrível maldição, Ele foi feito maldição por nós, isto é, levou o castigo prescrito na lei em nosso lugar. Foi por essa razão que tinha de tomar nossas enfermidades e levar nossas doenças. Mateus 8,17. Adão e Eva venderam-nos à escravidão do diabo e deixaram-nos sob o seu poder e sua jurisdição. Mas Cristo nos resgatou. Ele nos comprou de volta, adquiriu-nos pelo preço de seu próprio corpo e sangue e nos libertou. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6,20. Faz vibrar o coração saber que Deus nos amou tanto que pagou grande preço pela nossa redenção. Ou seja, Ele nos resgatou de Satanás. O preço que pagou foi o seu único filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3,16, parte A. Foi a espécie e o preço de amor que não compreendemos. Foi o amor de Deus. O Calvário foi a proclamação de sua emancipação, de tudo contrário à vontade de Deus para com os homens. Convém que seu comportamento e o que você fala estejam de acordo com isso. Confesse sua libertação ao invés de sua escravidão. Declare que pelas feridas de Cristo você foi sarado em vez de declarar suas enfermidades. Afirme sua redenção de todas as enfermidades. Salmo 103:3. E sua completa libertação do pecado e das enfermidades. Professe que o domínio de Satanás sobre você findou no Calvário, porque foi lá que Deus o libertou. A palavra do Senhor declara tudo isso. Portanto, confesse essas verdades. Quando os escravos do sul dos Estados Unidos receberam a proclamação da emancipação, ainda moravam nas cabanas, pareciam escravos e sentiam-se como tal.
No entanto, ao ouvirem a leitura do texto de liberdade, tiveram o direito legal de declarar que estavam livres e de se comportar de acordo com isso. E você, não deve crer ainda mais em sua proclamação de libertação? Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Gálatas 5:1. Reconheça-se liberto. Confesse isso e diga ao diabo que você sabe a verdade. Ele sempre a soube, mas mentia e cegava seus olhos para que você não a percebesse. O adversário evitava que você soubesse dos seus direitos legais em Cristo, seu Redentor. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, 2 Coríntios 4:4. Diga a Satanás que você descobriu a verdade que o liberta dele. Leve-o a tomar conhecimento pela sua confissão da palavra, de que você está liberto de seu domínio e que o sabe. A declaração de que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si é o cheque de Deus da sua cura perfeita. Abone esse cheque com a sua confissão e tenha saúde perfeita direta do trono. As enfermidades do seu corpo foram postas sobre Jesus. Você não tem jamais de levá-las, porque ele já as carregou. No entanto, precisa somente crer nisso e começar a confessá-lo. Recusamos deixar as enfermidades permanecerem em nosso corpo porque fomos sarados pelas feridas de Jesus. Se os cristãos crescem nisso, não teriam as chamadas enfermidades crônicas. Lembre-se sempre de que Satanás é embusteiro e mentiroso. As doenças e o pecado foram todos postos sobre Cristo. Ele os tomou sobre si e nos deixou livres e sãos. Devemos regozijar-nos nessa liberdade que ele nos deu. A redenção, porém, não se tornou realidade para muitos. Ela é apenas uma teoria, uma doutrina ou um credo, e Satanás aproveita-se dessa ignorância que há dentro da igreja. Somos redimidos. Somos resgatados de todo o poder de Satanás. Isto quer dizer que fomos comprados de volta da mão do inimigo. Renascemos e somos a nova criação. O Senhor nos libertou do reino das trevas. Por isso não somos mais escravos de Satanás. E o pecado e as enfermidades não têm mais domínio sobre nós. A palavra afirma: porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6:20. Como você pode glorificar o Senhor no seu corpo consumido por doenças? É tão impossível fazê-lo quanto não se pode glorificar o Altíssimo no seu espírito quando este for tomado pelo pecado. Você está liberto, solto. Amigo, confesse isso. Diga ao diabo: Satanás, você é mentiroso. Sabe que sou possessão redimida, pois aceitei Jesus como meu Redentor. Não moro mais em seu território, e você não tem direito legal de invadir o meu espaço. Não lhe pertenço mais, nem estou submisso à sua jurisdição, porque fui resgatado da sua autoridade por Jesus Cristo. Essa enfermidade que pôs sobre mim foi amaldiçoada na cruz do Calvário. Gálatas 3:13. E você sabe que não tenho de levá-la. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia do meu corpo, pois está escrito que, pelas feridas de Cristo estou curado. Então fico sarado, pois Deus assim o disse. Você, inimigo, é mentiroso. Seus sintomas e suas palavras são mentiras. Você é o pai da mentira. Jesus já o declarou. Em seguida, agradeça ao Senhor o seu livramento. O diabo já tem conhecimento de tudo isso, mas somente quando ele sabe que você descobriu essa verdade, ele atende às suas palavras. Pouquíssimos cristãos reconhecem que estão livres do domínio de Satanás, e ele sabe disso, porém, enquanto você não descobrir, ele continuará a agredir a sua vida. Muitos morrem prematuramente porque não conhecem seus direitos em Cristo. Capítulo 7. Identificado com Cristo. Quando Jesus foi crucificado, fomos crucificados com ele. Já estou crucificado com Cristo. Gálatas 2:20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, Colossenses 2:20, parte B.
No momento em que Cristo foi sepultado, fomos sepultados com Ele. Romanos 6,4 e Colossenses 2,12. Quando Jesus ressuscitou do túmulo como vencedor, ressuscitamos com Ele. Colossenses 3,1, Romanos 6,4 e 5. Vivificou-nos com Cristo e nos ressuscitou com Ele. Efésios 2, 5 e 6. Ao regressar ao trono e assentar-se à direita de Deus, Marcos 16, 19, Jesus fez-nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus com Ele. Efésios 2, 6. Somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. Efésios 2, 10. Por intermédio do Salvador, Deus nos fez o que somos, uma nova geração. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Fomos recriados, e agora somos uma nova criação, feitos à semelhança de Deus pelo poder de Jesus Cristo. O Pai nos concede sua natureza, seu amor, sua fé, sua vida, seu espírito e seu poder. Tudo que Jesus fez e conquistou foi para nós. Não havia necessidade de o Salvador vencer Satanás para si mesmo, mas ele o derrotou por nós. Cristo não tinha pecados nem doenças para levar. No entanto, ele tomou sobre si o nosso pecado e a nossa enfermidade, e isso ele fez em nosso favor. Ele venceu por nós, e agora que estamos recriados em Cristo Jesus e feitos participantes com Ele, tornamo-nos vencedores com Ele. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8,37. Tudo aquilo que Jesus fez foi para nós. Tudo o que Jesus fez foi para nós. E hoje somos participantes da sua natureza. Éramos cativos, amaldiçoados pelo pecado e pelas enfermidades. Mas Cristo, o nosso Redentor, livrou-nos da maldição do cativeiro e nos salvou do domínio do adversário. Éramos fracos e estávamos acorrentados e prisioneiros, mas o Senhor se tornou a nossa fortaleza e nos livrou da escravidão. Agora somos fortes. Éramos doentes, mas Cristo carregou as nossas doenças e as levou. Portanto, pelas suas feridas somos sarados. Lembre-se de que você foi escravo de Satanás e viveu amarrado pela iniquidade por sua penalidade, a enfermidade. Você esteve sujeito à autoridade do inimigo, mas agora está livre, pois já lhe foi apresentada a proclamação da emancipação de Cristo, a Bíblia. Não seja mais aprisionado. Faça como os escravos no sul dos Estados Unidos, quando ouviram a leitura do texto de libertação. Reclame sua liberdade, haja pelo seu livramento. Então, grite essa verdade, confesse-a e creia nela. A redenção é um fato. Então aceite a liberdade que já lhe foi concedida, pois sua prisão foi aberta e já findou seu cativeiro. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isaías 61. Capítulo 8. A derrota de Satanás. Notemos as seguintes passagens bíblicas. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8, parte B. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2,15. Conforme esses trechos das Escrituras, Jesus desfez as obras do diabo, despojou-o de seu poder e triunfou sobre ele. Desde que as artimanhas do maligno foram desfeitas e ele foi despojado de seu poder, o inimigo ainda hoje permanece destroçado. O triunfo de Jesus foi o nosso também, e sua vitória o nosso triunfo. Ele não fez coisa alguma para si mesmo, mas realizou tudo para nós. Ele venceu Satanás, despojou de seu poder e destroçou suas obras por nós. Pode você ainda se sujeitar a Satanás? Não. Levante-se e saia desse cativeiro. Confesse que é o vencedor. Cuide de reter firme a sua declaração,
porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10:23, parte B. E mantenha sua confissão da palavra de Deus. Todo cristão pode tornar-se logo dominador do diabo. Jesus, ao ressuscitar da morte, deixou o diabo lá, eternamente vencido. Lembre-se sempre de que Satanás é um inimigo para sempre derrotado. Aquele sobre quem Jesus e você, em nome de Jesus, têm domínio e autoridade completos. A respeito do Senhor Jesus, a Bíblia declara que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, Efésios 2:10, parte A. E se alguém está em Cristo, nova criatura é, 2 Coríntios 5:17, parte A. Somos categoricamente novas criaturas em Cristo. Tornamo-nos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos, Efésios 5:30. Portanto, conforme essas escrituras, estamos em Cristo e nos tornamos aquilo que Ele é. O Mestre confirmou isso quanto à competência e ao poder, quando disse: aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. João 14:12. Temos agora autoridade em seu nome para realizar o mesmo trabalho que Jesus fez. Se isso é verdade quanto às nossas obras, é igualmente real acerca de nossa posição perante Deus. O Altíssimo colocou-nos em Cristo, em quem temos a redenção. Efésios 1:7. O Todo-Poderoso nos vê em Cristo, e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. João 1:16. Esses fatos constituem nossa confissão, e pensamos, falamos, oramos e nos comportamos de acordo com o que confessamos. Contar o que Satanás está fazendo em nossa vida é negar o que somos em Cristo. Quando você sabe que é o mesmo que Cristo, então age de acordo com isso, declarando o que Ele lhe fez. Essa atitude glorifica o Senhor e sua palavra. Quando Jesus afirmou que tudo é possível ao que crê, Marcos 9:23, quis dizer que tudo é possível ao crente. Quão grandes mestres Ele nos tornou. Mas quem é Ele? Se fomos criados nele, então o que significa isso? Se cremos nele, é nele que vivemos e nos movemos. Convém que determinemos o que ele é e tudo acerca dele. O Cristo que vive em nós. O homem à destra de Deus, que me amou e morreu por mim, agora vive por mim. Ele foi a resposta do Pai ao clamor universal dos homens. Ele é Deus, o qual se manifestou em carne. Jesus não foi um filósofo nem um místico em busca da verdade, pois ele é a verdade, a realidade. Cristo não foi reformador, tampouco visionário, pois é recriador, a luz do mundo. Ele nunca calculava, ele sabia. Jesus jamais se apressou, temeu ou vacilou. Ao contrário, estava sempre pronto, sempre certo, em tudo o que dizia e fazia. Ele não tinha percepção alguma de pecado em si, nem de necessidade de ser perdoado. O Mestre nunca solicitou algum conselho, nem dele precisou. Ele sabia por que e de onde viera. Ele tinha conhecimento de quem era e conhecia o Pai e os céus. Cristo sabia aonde ia, conhecia os homens e Satanás. Ele não tinha percepção alguma de falta ou limitação em si mesmo. Nós somos recriados em Cristo Jesus. Estamos nele e somos membros dele. Jesus não sentia medo nem temia derrota. Não recuava com medo da dor nem de ser tratado brutalmente. Ele era mestre quando o prenderam e durante o seu julgamento. Era o Todo-Poderoso, contudo apenas homem. Ele está em nós. Cristo vive em nós. Gálatas 2:20. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Efésios 3:17, parte A. Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1:27, parte B. Cristo que é a nossa vida. Colossenses 3:4, parte A. Mas vós sois dele em Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:30, parte A. Jesus Cristo está em vós. 2 Coríntios 13:5, parte B. Não são esses fatos quase atordoadores? Quando a igreja começa a perceber a sua posição em Cristo Jesus e que Deus nos tornou em seu Filho, ela passa a fazer esse tipo de confissão. Em vez de falar em suas fraquezas, faltas, incapacidades e enfermidades,
ela irá tornar-se novamente corpo irresistível de Cristo e ocupará mais uma vez seu lugar como igreja do Novo Testamento, avançando nesse triunfo glorioso da fé. Sabendo da sua relação com Deus e da sua posição como cristão, recriado em Cristo, lembre-se de que foi autorizado a empregar o nome de Jesus, o qual controla Satanás e suas obras, e foi dado legalmente a todo cristão para ser usado. Em meu nome expulsarão demônios. Marcos 16:17, parte B. Se podemos expelir demônios, também temos condições de expulsar as enfermidades que os demônios trazem. Lembre-se de que Satanás está eternamente derrotado. Capítulo 9. O poder da Palavra de Deus. Diversos teólogos tornaram a verdade em filosofia e a Palavra de Deus em dogma e credo, quando devia ser como se o Mestre nos falasse. Muitos desses têm sido nossos críticos. A palavra nos fala como falaria Jesus se estivesse aqui em carne. Ela ocupa seu lugar e tem a mesma autoridade. Ao tomar a Bíblia na mão, é importante nos lembrarmos de que ela é o livro que contém Deus, a vida. O Senhor habita as Escrituras. A palavra é sempre atual. Ela foi e será a voz divina. Nunca envelhece. É sempre fresca e nova. Ao coração em comunhão com Deus, a palavra é tempo presente e voz viva dos céus. A palavra é o Altíssimo falando, pois é parte do próprio Deus. Ela permanece eternamente. Deus e sua palavra são um só. Jesus é a palavra e vive em mim. Então leio-a, alimento-me dela. Ela vive em mim. Quando quero mais de Cristo, recorro à sua palavra. Se quero conhecê-lo mais, aprendo mais dela. Seguro sua palavra, guardo-a em meu coração e a tenho em meus lábios. Vivo à luz dessa palavra que habita em mim. É minha cura e minha força. É para mim o pão da vida, a própria habilidade do Altíssimo em mim. Ela está em Cristo. Tudo que Ele é, sua palavra também é. A palavra é minha confissão, minha luz, minha salvação e meu descanso. Ela me dá tranquilidade em meio à confusão, torna a derrota em vitória e me concede alegria quando há desolação. Não trate a palavra como se trata um livro qualquer. O pior hábito é tratar a Bíblia como se fosse um livro comum. Muitos declaram que ela é a revelação de Deus, mas ao mesmo tempo recorrem a outros meios para socorrê-los, ao passo que a palavra promete livramento perfeito. Tratam a redenção como se fosse uma bonita novela. Leem artigos acerca da palavra, cantam hinos de louvor, contudo vivem sob o domínio do adversário, confessando continuamente enfermidade, temor, fraqueza e dúvida em face da revelação de Deus de nossa redenção e do fato de que Cristo está sentado à destra do Pai, tendo consumado a obra que satisfaz perfeitamente os requisitos da justiça e supre todas as necessidades dos homens. Lemos a respeito da redenção, cantamos acerca dela, mas dela falamos como se fosse apenas uma fábula. Por essa razão, há fraqueza, medo e doença na igreja, o corpo de Cristo. Hoje, os cristãos não se mostram corajosos, eles temem as ameaças de Satanás. Tudo isso seria transformado imediatamente se os cristãos dessem à palavra o mesmo lugar que concederiam a Cristo se estivesse aqui, em carne, entre nós. Certo mineiro jazia moribundo nas serras da Califórnia, quando uma cristã leu para ele a passagem de João 3,16. Aquele homem abriu os olhos, fitou-a e perguntou-lhe: "Isso está na Bíblia?" "Sim, está", respondeu a senhora. "Isso se refere a mim?" "Certamente inclui o Senhor." Ele ficou quieto durante alguns instantes e então perguntou-lhe: "Ele não disse nada mais?" Ela leu então João 1,12, que diz: "Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus." Então acrescentou ternamente: "Ele está falando a você." O homem abriu os olhos e balbuciou: "Eu o aceito. Estou satisfeito." Depois disso passou para a eternidade. Certo cristão disse: "Ah, se eu pudesse saber se ele me incluiu quando nos deu esses textos. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus.
Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Ele se dirigiu também a mim. Posso reclamar isso? Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Isaías 45:11, parte B. Posso aceitar essa promessa como minha? É para mim. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15:7. Isso me foi escrito. Quer dizer que posso clamar-lhe e ele irá me responder? Sim, tudo isso é seu. É como se você fosse a única pessoa do mundo e tudo isso fosse escrito para seu benefício. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. João 16:24. Essa promessa é sua e não há dúvida de que lhe pertence. Ela é tão sua quanto o cheque preenchido com seu nome e assinado por um comerciante. A promessa é seu cheque. Pode sacar a importância no banco. Mas esse cheque não é mais seu do que essas promessas registradas nesse maravilhoso livro. Quando estiver necessitado, confesse ousadamente: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Quando enfermo, declare com intrepidez que, pelas feridas de Cristo, você foi sarado. 1 Pedro 2:24, parte B. Fé na palavra de Deus é fé em Deus. Se quiser aumentar a fé no Altíssimo, alimente-se da sua palavra. Descrer dela é descrer do próprio Deus. Quando crer na palavra de Deus, confesse alegremente as palavras dele. Nossa atitude em relação à palavra de Deus resolve toda dificuldade. Enfrente Satanás dizendo: está escrito, Mateus 4:4, parte A. E toda a enfermidade, todos os sintomas terão de desaparecer. Declare o que Deus diz, pois isso o adversário não suportará. O maligno é inimigo derrotado e sabe disso desde que Jesus ressuscitou como vencedor sobre a morte e o inferno. Satanás sempre se esforçou para evitar que a igreja descobrisse essa verdade. Obedece a todas as ordens dos homens que se utilizam da palavra divina contra ele e ainda continua a fazê-lo. Quando ele chega a saber que descobrimos o segredo de nos utilizar do está escrito, sua rendição é certa, e isso o adversário sabe. Confesse o que Deus declara. Quando a Bíblia afirma que o Senhor enviou a sua palavra e o sarou, Salmo 107:20, parte A, a palavra há de curá-lo. Confesse essa verdade dizendo: Deus envia sua palavra e me cura. Em seguida, louve-o por sua cura. O que o Pai fará para uma pessoa, Ele fará por todos os que creem no que Ele declara. Ao confessar a palavra de Deus, sua confissão irá mantê-lo curado. No entanto, ao declarar sua enfermidade, isso fará com que permaneça enfermo. Sempre confesse a palavra de Deus, mesmo quando há evidência contrária a ela. Confesse-a, pois agindo assim você sempre terá vitória. Sua palavra cura hoje. Guarde firme sua confissão, mesmo que seus sentidos o contradigam. Mostre que está estabelecido no que afirmam as Sagradas Escrituras, pois a palavra é sempre vencedora. Ao dizer que pelas feridas de Cristo você foi curado, você amarra as mãos de Satanás, derrotando-o, e ele sabe disso. A palavra de Deus é a arma mais eficaz na terra para usar contra o diabo. Durante a grande tentação no deserto, Jesus não se utilizou de outro recurso senão dizer: está escrito. Esse era o instrumento que empregava cada vez que Satanás tentava derrubá-lo. Está escrito, dizia Jesus. Em seguida citava a Escritura, repetindo o que Deus dissera. Qual foi o resultado? Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mateus 4:11. Essa foi a vitória final. O adversário foi aniquilado, e a única arma que Jesus usou foi a palavra. Ela sempre vence. Capítulo 10. Confissão traz possessão.
Note o que diz a passagem de Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A palavra salvo é traduzida da palavra grega sozo, a qual quer dizer curado espiritualmente e fisicamente, ou seja, sarado no corpo e na alma, ou salvo do pecado e da enfermidade. O mesmo termo é traduzido por curar, guardar, salvar e ficação. Confessar, então possuir. Observe o que Paulo ainda diz. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10:10. Note, faz-se confissão para a salvação, a qual não vem senão depois de se fazer a confissão. Isso significa que devemos crer e confessar antes de experimentarmos o resultado. Isso é fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Efésios 2:8, parte A. Lembre-se de que a confissão sempre vem primeiro. Depois, Jesus, o sumo sacerdote da nossa confissão, responde-nos, outorgando-nos aquilo que confessamos. Não há salvação sem confissão. É sempre confissão para a salvação. O tomar posse nunca vem antes da confissão. Aquilo que declaramos leva o sumo sacerdote da nossa confissão a nos conceder o que cremos com o coração, e isso nos leva à possessão. Isso é fé. O Altíssimo é Deus de fé e Ele a exige. Recebemos dele apenas o que cremos que receberemos. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11:24. O que é confissão? A confissão é o testemunho da fé em nossa boca. Confessar é simplesmente concordar com Deus dizendo suas palavras, usando as expressões do Pai, declarando o que Ele afirma e reconhecendo sua palavra. A confissão é o único meio de a fé se expressar como nossa testemunha. Paulo declarou que pregou a palavra da fé e nos disse que ela deve estar em nosso coração e em nossa boca. A única maneira de tê-la em nossa boca é falar a palavra de Deus. Isso é confissão. Fazer com que os nossos lábios concordem com o Todo-Poderoso, enunciando sua palavra com a boca. Romanos 10:8. Apocalipse 12:11 afirma que aqueles que venceram o diabo o fizeram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, isto é, pelas escrituras que citavam ao darem seu testemunho. O sumo sacerdote da nossa confissão. Fomos solicitados a orar por um homem muito enfermo e fraco. Ele não sentiu resultado algum imediatamente. Pedimos então que repetisse: pelas feridas de Cristo estou sarado, e louvasse o Senhor pela cura segundo sua palavra. Ele ficou muito descontente com esse pedido, o qual considerou apenas hipocrisia, e nos informou logo que não cria em testificar o que não havia acontecido. Disse que era sincero e jamais teria um comportamento hipócrita. Aquele homem media sua cura pelos sentidos. Isso não é fé. Certamente não estamos agindo falsamente pelo fato de dizermos o que Deus diz. Confissão de uma promessa da palavra do Senhor, quando ela é do coração, sempre traz a posse. Não pedi a ele que falasse: não estou enfermo. Solicitei-lhe somente que dissesse o que Deus declarara, isto é, admitisse que, pelas feridas de Cristo, foi sarado. Seria correto afirmar que alguém é mentiroso, somente porque declarou o que o Senhor falou? Contudo, parecia que aquele homem achava que sim. Por fim, o Altíssimo, em sua misericórdia, cedeu-lhe alguns sentimentos, para haver cura. Ao sentir, aquele homem creu. Foi um outro caso de Tomé. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, de maneira nenhuma eu crerei. João 20:25. Oramos também por um homem que sofria de artrite nos ombros e nos braços. Após a oração, ele sentiu uma maravilhosa bênção e ficou muito comovido por isso. Mas depois de passar o sentimento ou a bênção, novamente a dor voltou. Isso o entristeceu. Ele então aproximou-se e me disse: ouça como as juntas estalam. Ele deveria declarar:
A palavra diz que eu estou curado, e sei que ficarei restabelecido. Porém, em vez disso, atentava na evidência física e desprezava a palavra de Deus. Contei-lhe um caso semelhante quando oramos por uma senhora, a qual creu com fé integral e voltou 2 dias depois para demonstrar como lhe foram libertas todas as articulações. Afinal, sua fé a libertara. A isso o homem respondeu: muito bem, então estou contente. Receava não receber a cura, mas se ela foi sarada, eu serei também. O que desejo destacar é que a palavra de Deus não significava absolutamente nada para aquele homem. A promessa dada por Jesus de que imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, Marcos 16:18, era-lhe vaga e sem sentido. Ele sentira uma dor, portanto a palavra de Deus falhara. Enquanto se sentia bem, tinha certeza de que a Escritura era verdadeira. Mas o incômodo anulou tudo, conforme seu parecer. Aprenda a confessar o que o Senhor diz, e Ele cumprirá a promessa que Ele lhe fez, pois é o sumo sacerdote da nossa confissão. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15:26, parte B. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5, parte B. Essas duas declarações sempre antecedem a cura, justamente como a confissão que fazemos ao Senhor Jesus precede a salvação. Romanos 10:9 e 10. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão, das nossas palavras, do que proferimos com os nossos lábios, quando correspondem à sua palavra. Ele faz conforme dizemos. Jamais confessemos algo a não ser a vitória, porque Paulo diz: em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Romanos 8:37. Capítulo 11. A fé em nossos direitos. Enganam-se os que oram pedindo fé. Isto nunca devemos fazer, pois a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Essa é a prescrição para adquiri-la. Nunca ore pedindo fé para ser curado. Você irá obtê-la à medida que aprender a conhecer a palavra do Senhor, pois ela a desenvolve. Os que duvidam oram pedindo o que já possui. Pedro esclareceu: o seu divino poder nos deu, já nos foi dado, tudo o que diz respeito à vida. 2 Pedro 1:3, parte A. A enfermidade resultará em morte, porém a cura diz respeito à vida. Todas as coisas que conduzem à vida já lhe foram doadas. Creia que são suas e confesse-as. Todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele, Jesus, o Amém. 2 Coríntios 1:20. Procure sua promessa, creia nela e comece a confessá-la. Ela é sua. Pelas feridas de Jesus você foi sarado, ou seja, sua cura já foi provida. Não é preciso orar clamando-a. Contudo, se você o fizer, essa atitude não é antibíblica, pois Jesus disse: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, 13 e 14. Leia também Tiago 5, do 13 ao 15. Ler a palavra é ouvir Deus falar. Ouça-o dizer: eu sou o Senhor que te sara. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Não é necessário orar pedindo fé para crer no fato de que Deus disse a verdade. Você o ouve falar e crê em sua palavra. Agir nessa conformidade é fé. Pode-se orar pedindo restauração, mas a fé gera a cura. Conheça seus direitos e então terá fé. Você pode tomar conhecimento deles somente lendo e ouvindo a palavra. Não acho difícil exercer fé em R$1.000 se sei que tenho essa importância na gaveta. Inconscientemente ponho a minha fé em ação, tirando da gaveta qualquer quantia até essa importância. Posso assinar um cheque nesse valor sem perceber que exercitei fé no talão, no banqueiro, no caixa ou no banco. Sei que o cheque será bom, porque li o extrato da minha conta acusando saldo suficiente. Acredito que podemos ter conhecimento tão pleno da verdade da palavra de Deus, que não mais precisaremos exercer conscientemente a nossa fé quando necessitarmos de restauração. Sabemos que a cura é nossa, pois ela já nos foi providenciada. Cristo levou a nossa enfermidade, então somos redimidos dela.
O Senhor declara: eu sou o Senhor que te sara. Isso se torna verdade vital e habita em mim. Devemos tratá-la como tratamos a resistência de uma ponte ao atravessarmos o grande desfiladeiro. Não duvidamos da capacidade dessa ponte para sustentar o peso do nosso automóvel. Simplesmente atravessamos, dirigindo nosso carro. Assim pregamos a nossa fé, mas o fazemos inconscientemente. A palavra torna-se tão real e vital que, ao encararmos uma necessidade já providenciada na palavra, atravessamos o impossível, considerando apenas que Deus sustenta essa palavra, a qual não pode falhar. Confessamos sua verdade, sua eficácia e avançamos, não há como falhar. Não mais nos esforçamos para sermos curados, pois o Todo-Poderoso diz que já fomos sarados, e isso é nosso. Devemos confessar essa verdade e agradecer ao Altíssimo, sabendo que é nosso. Não mais nos esforçamos para crer. Somos crentes, cremos se somos salvos, e tudo é nosso. A fé verdadeira toma posse. As posses da fé são tão verdadeiras quanto as físicas. Os assuntos espirituais são tão reais quanto os materiais. Fale a fé e será sempre vencedor. Acostume-se a proferir a linguagem de Deus. Procure conhecer as palavras do Altíssimo e habilite-se a falá-las, pois há abundância delas em seu coração. Capítulo 12. A linguagem da fé. Diz-se: falar é barato. Muitas pessoas passam tempo proferindo palavras vãs. Quando criança, meu pai me dizia: você fala quando deveria escutar. Uma grande parte da fala é feita pelo povo que antes deveria ouvir. Os sábios sempre observam mais do que falam. Suas palavras são poucas, mas poderosas. Perdem-se grandes vitórias por conversa fiada, por palavras ditas desnecessariamente. Jesus as chama de palavras ociosas. De toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12:36. Disse Salomão: o que guarda sua boca conserva sua alma. Provérbios 13:3, parte A. Muitos falham em receber porque erram em reconhecer a importância da sua confissão quanto ao que pedem. Alguns, curados pelo poder de Deus, voltam a ter dores e males e às vezes sofrem de novo a mesma doença. A maior parte quer saber por que isso acontece. Cremos que você compreenderá o porquê disso e que não lhe sobrevirá mais a enfermidade ao acabar de ler esta mensagem. Confessamos inconscientemente o que cremos. A fé sempre se refere ao que é pedido em oração, como se já estivesse nas mãos, mesmo antes de visto, ouvido ou sentido. Quando você confessar estar enfermo, é porque crê mais na enfermidade do que na cura. Proferimos com os lábios o que cremos no coração. Do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12:34. Veja o exemplo. Certa vez, oramos por um doente em sua casa. Deus tocou maravilhosamente o corpo daquele homem, que, conforme a palavra do Senhor, ficaria bom. Assegurei-o dessa verdade. Ao sairmos da casa, a mãe dele disse: não deixe de orar por ele. Ela, por esse pedido, confessou que duvidava da palavra de Deus. As Sagradas Escrituras declaram: e os curarão. Marcos 16:18, parte B. As palavras daquela senhora davam a entender que, se não clamássemos constantemente por muito tempo a Deus, Ele não ouviria nossa súplica. A palavra para ela não significava coisa alguma. Ela até deu um passo além disso, começou a dar crédito ao diabo e louvar sua fidelidade, em vez de glorificar a fidelidade de Deus. Disse ela: logo que o Senhor sair, o inimigo por certo irá provar meu filho severamente. Sei que o maligno fará o pior para anular a cura. Não se esqueça de orar muito por meu filho. Reprovei-a severamente. Que absoluta ignorância! Que confissão ao adversário feita por uma filha de Deus! Ela não declarou confiança alguma em Deus nem em sua eterna palavra. Toda sua fala consistia apenas em louvar a ação de Satanás. Sei que naquele momento o diabo se alegrou. Repliquei:
Parece-me que a senhora confia mais em Satanás do que no Senhor. Tem certeza de que o inimigo irá provar seu filho e não parece tão certa da presença e do auxílio de Deus. Se o diabo fosse fiel, não seria o Altíssimo mais fiel ainda? Respondeu ela, sim. Em seguida indaguei-lhe, se o Pai enviar seus anjos, como diz sua palavra que fará, você receará o poder de Satanás na presença dos anjos do Senhor? Isso naturalmente serviu de grande auxílio para ela, que, animada, voltou para casa. Quantas vezes os servos de Deus oram e obedecem implicitamente às Escrituras acerca de curas, contudo, ao surgirem sintomas de alguma doença, lançam fora toda a palavra do Senhor e confessam a enfermidade, anulando assim a oração e sua resposta. As bênçãos do Pai ficam impedidas quando os nossos lábios contradizem as Escrituras. Se determinada doença ameaça seu corpo, não a confesse. Declare a palavra de Deus. Pelas feridas de Jesus fui sarado. Diga o mesmo que o Altíssimo diz e profira sua palavra. A doença ganhará domínio quando você concordar com os sentidos, os quais não têm lugar algum na esfera da fé. Declarar dores e doenças é como abonar uma encomenda entregue à nossa porta. Satanás então tem um recibo, nossa confissão, provando que aceitamos seu pacote. Não aceite coisa alguma enviada pelo diabo. Mesmo que seus sentidos testifiquem aquilo que ele lhe enviou, recuse confessá-lo. Olhe para o Calvário e lembre-se de que você está liberto. Dúvida cria dúvida. Os homens adquirem o hábito de confessar suas fraquezas e seus fracassos. E essa confissão faz aumentar a sua fragilidade. Eles declaram a falta de fé, e isso faz ampliar a dúvida. Oram pedindo fé, esquecendo-se de que assim estão somente confessando dúvida. Isso torna maior a incerteza, pois Deus não pode responder à oração deles, porque está escrito, a fé é pelo ouvir, não orar, e o ouvir pela palavra de Deus. Capítulo 13. Compaixão do próximo. Jamais convém falar em sua enfermidade. Ao contar suas aflições ao próximo, geralmente você o faz a fim de movê-lo a apiedar-se de você. A doença provém do diabo, seu adversário. Ao narrar suas tribulações, testifica a habilidade de Satanás em afligi-lo, e ao falar no mal, glorifica o inimigo que tinha a habilidade de fazê-lo sofrer do problema. A maioria das pessoas se alimenta da piedade e da compaixão do próximo. Você deve vencer esse pecado mesquinho e tolo. Ter pena de si mesmo nunca aliviará suas dores, nem irá ajudá-lo a ficar bom. Ter compaixão é sofrer com alguém, ou seja, sofrer por alguém. Você não precisa de compaixão, mas de substituição. Jesus não veio para se compadecer de você, mas sim para ser seu substituto, a fim de sofrer em seu lugar. Muitas orações pelos enfermos consistem somente em pena e servem apenas para alimentar e nutrir seu pior inimigo. Nosso dever como ministros ou cristãos não é nos compadecer dos enfermos nem nos penalizar por suas dores, mas assumir a autoridade na base da substituição e ordenar que as dores e enfermidades saiam. Disse o Senhor a Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Josué 1:9. Ouça então que Jesus lhe diz: eis que vos dou poder para pisar toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Aprenda a confessar aquilo que o Todo-Poderoso diz em sua palavra. Dessa forma estará repetindo as palavras do Altíssimo, contra as quais poder algum prevalecerá. Agindo assim, será sempre vencedor. Nem o Altíssimo, tampouco sua palavra, reconhecem derrota. Para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. A isso pode-se acrescentar: e nada vos será impossível. Mateus 17:20, parte B. Comece a ver que, ao usar as duas armas infalíveis, a palavra de Deus e o nome de Jesus, a irresistibilidade de Deus torna-se sua irresistibilidade. A armadilha alguma preparada por Satanás
contra essas ferramentas prosperará. Isaías 54:17. Devemos confessar que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. E então acrescentar que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Filipenses 4:13. Não podemos sofrer derrota usando as palavras de Deus, pois são eternas, poderosas e sobrenaturais. Declaremos que o Pai nos tirou da esfera da derrota e nos transportou para o lugar onde prevalecem a vitória, a paz, o gozo e a saúde. Ao confessarmos ousadamente e agirmos firmados na palavra de Deus, nossa fé se torna forte. Isso transformará sua vida e seu ministério. Você orou pedindo êxito, poder e grandes curas, agora veja onde fica sua força. O Senhor é a sua força. Salmo 27:1, parte B. Haja concretizando o que percebe, e todos os seus desejos serão realizados. Começamos de repente a compreender que muito daquilo por que oramos, Ele já nos deu, e só nos falta agir para concretizá-lo. Nossa redenção repentinamente tornou-se realidade, em vez de mera doutrina ou credo que analisamos e ensinamos. Mede-se a nossa fé por nossa declaração. Aqueles cuja confissão é negativa, isto é, que ressaltam suas fraquezas e fracassos, suas dores e sintomas e que não podem fazer, descem invariavelmente ao nível de sua confissão. Uma lei espiritual que poucos cristãos conhecem é: nossa confissão nos governa. Quando confessamos o senhorio de Cristo em nosso coração, entregamos nossa vida em suas mãos. Findam-se então a preocupação e o temor e nasce a fé. Ao crermos de todo o coração no fato de que Jesus ressuscitou por nós, com sua ressurreição venceu o adversário, aniquilando-o por nós, e isso se tornou a confissão de nossos lábios, tornamo-nos um poder com Deus e por Deus. Ao aceitarmos Jesus como Salvador e o confessarmos como Senhor, somos nova criatura. Transformamo-nos em herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8:17, parte A. Enfermidade e doença não mais terão domínio sobre nós, pois estamos unidos à divindade. Não percebemos de uma vez, mas ao estudarmos a palavra de Deus e agirmos concretizando-a, vivendo nela e deixando-a viver em nós, ela se torna realidade viva, a qual se desenvolve por meio de nossa confissão. Capítulo 14. Por que algumas pessoas perdem a cura? Durante muitos anos, essa questão foi um obstáculo para mim, porque não compreendi a razão de as doenças voltarem para as pessoas curadas, com toda a evidência de perfeita libertação. Creio que já descobri o motivo. Elas não possuíam fé na palavra de Deus mais no que seus sentidos mostraram. O que quero dizer com isso? Que tinham fé na evidência da sua vida, do seu ouvido e do seu tato. Aconteceu a essas pessoas, dominadas novamente pelas mesmas doenças, o mesmo que aos doentes que foram ao Mestre. Eles ouviram dizer que ele curara alguns de seus amigos. Então dizia: se conseguir aproximar-me dele, serei sarado. Ao se aproximarem, presenciavam a cura dos outros. A visão era restaurada aos cegos, a audição aos surdos. Eles clamaram, reclamando sua bênção, e foram restaurados. Há muitos que vêm para receberem a cura, porque o Pai tem sido misericordioso a muitos outros por meio de nosso ministério. Muitos não têm tempo para receber instrução da palavra, não se interessam por ela, nem a desejam. Esses querem apenas a cura, a libertação para si mesmos. Oramos por eles e são restabelecidos, mas logo retornam dizendo: não compreendo, a cura não me foi permanente. Voltaram todos os sintomas. Qual é o problema? Eles não tiveram fé na palavra de Deus, não sabiam coisas alguma acerca dela, exceto quanto à cura. Tinha fé em mim ou em outra pessoa, mas não na palavra, a qual afirma que pelas feridas de Jesus fomos sarados. Eis a seguinte ilustração. Certo homem sofria gravemente de um problema em um dos joelhos e o médico dizia que era necessário amputar sua perna.
No entanto, foi curado instantaneamente quando oramos. 5 ou 6 dias depois, quando ele andava na rua, a dor antiga voltou. Disse ele: isto não pode ser. Estou sarado pelas feridas de Cristo. Dor, em nome de Jesus, saia do meu joelho. Aquele homem firmou-se na palavra de Deus e a dor cessou e nunca mais voltou. Outros aceitam o que os seus sentidos evidenciam, o que veem, sentem ou ouvem, e assim perdem a cura, pois não há profundidade na terra, como Jesus bem expressou na parábola do semeador. Capítulo 15. A verdadeira fé. Sua batalha é um combate de fé, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Mas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Assim dizemos o mesmo que Pedro quando esteve à porta do templo: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3:6, parte B. E como Paulo quando expulsou o demônio da mulher louca, declaramos: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. Atos 16:18, parte B. Devemos louvar o Senhor com essa autoridade. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53:4, parte A. Tenha essa verdade sempre nos seus lábios. Pelas feridas do Senhor Jesus, você foi sarado. Declare isso em vez de declarar sua dor, pois Ele a levou. Então confesse sua cura, não sua doença. A fé verdadeira sempre está firmada na declaração da palavra, ao passo que os sentidos se baseiam nas dores e nos sintomas. Se eu aceitar a evidência física em vez de receber a palavra de Deus, irei anulá-la em minha vida. Mas firmo-me no que Deus diz: pelas suas feridas fui sarado. Mantenho essa confissão em face de todos os fatos contraditórios. Sempre que você confessa sua fraqueza e seu fracasso, magnifica o adversário mais que o Pai e destrói sua própria confiança na palavra de Deus. Estude as Sagradas Escrituras até saber quais são seus direitos e seu coração retenha firme a sua confissão. Os que tentam declarar sem se firmar na palavra sempre saem derrotados pelo inimigo. Jesus disse: está escrito, Mateus 4:4. Satanás foi aniquilado. Então fale que está escrito e acrescente que, pelas feridas de Cristo você foi curado, porque Ele tomou sobre si as enfermidades e dores. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12:11, parte A. O cristianismo é uma confissão. Confesse a obra consumada de Cristo, declare que Ele está assentado à destra do Pai, remiu você completamente e agora é um dos filhos dele. Afirme a autoridade que Ele lhe deu sobre Satanás. Eis que vos dou poder para pisar toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Confesse sua supremacia sobre o diabo e creia ser mais do que vencedor e mestre sobre o opressor. O maligno sabe que não mais poderá dominá-lo. Então creia na palavra de Deus, seja ousado na verdade, fale somente o que Deus diz e mantenha essa confissão. Não mude um dia sim, outro dia não. Deixe a palavra permanecer em você e permaneça nela. Capítulo 16. A palavra ou a dor? Certa pessoa disse: senti-me perfeitamente curado durante alguns dias, depois que o Senhor orou por mim. Então não sei por que voltaram repentinamente os sintomas. Sofro dores e fico muito doente. Eis a resposta. Sem dúvida, ele foi sarado por meio da fé de outrem. O adversário aproveitou sua falta de fé e fez voltarem os sinais físicos. Ele disfarçou tudo e a pessoa ficou repleta de dúvidas em vez de permanecer cheia de fé. Em vez de ter encarado o inimigo com a palavra e, em nome de Jesus, ordenado a Satanás que cessasse sua influência, o homem cedeu, confessou a dor, abonou o recibo e aceitou a enfermidade de volta. Por que cedeu?
porque nunca estudara a palavra de Deus e não se firmou nela. Foi semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a areia. Veio a tempestade e a destruiu. Mateus 7, 26, 27. Reconheça aquele que cura por meio de sua palavra. Ao saber bem que pelas feridas de Cristo você foi sarado, como sabe que 2 mais 2 são 4, o inimigo não mais terá domínio sobre sua vida. Então pode simplesmente rir dele e dizer: Satanás, saiba que foi derrotado. Em nome de Jesus ordeno que saia do meu corpo, e ele irá obedecer-lhe. Muitos que ficam curados pela fé do próximo perdem a bênção simplesmente porque ignoram seus direitos revelados na palavra de Deus. Disse Davi: não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, 2, parte B e 3. A cura do corpo é um dos benefícios de Cristo. Confessar isso é declarar sua fé. Capítulo 17. Compaixão ou cura. Você não pode chorar suas enfermidades e andar com saúde. Não pode contar ao próximo a respeito de suas doenças e dores, nem ventilar tristemente suas aflições, ganhando assim a compaixão de todo mundo e ainda receber a cura. Ficar falando sobre tristezas, dores e sofrimentos é convidar a doença e tornar nulos nossos direitos à saúde divina. O fato é que relatamos ao próximo nossas tribulações para ganhar sua compaixão, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Se os homens na terra se comovem ao saber das suas dificuldades, quanto mais seu Pai Celeste, ele irá compadecer-se de você e sua necessidade. Aprenda a falar em termos de fé. Você será vencedor em todas as batalhas. Todos os cristãos devem conhecer o texto de 1 João 5,4 e declará-lo ousadamente. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Use a declaração da fé e abandone a confissão de Satanás. Deixe de falar em derrota e enfermidade, pois a fraqueza e a doença são do diabo. As aflições provêm dos demônios. Por isso, enquanto você continua louvando as obras de Satanás, não deve esperar vitória. Nossos lábios devem sempre estar cheios de palavras de fé. A palavra, ou seja, da fé, está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Romanos 10:8, parte A. Se tivermos fé, não mais lastimaremos nem sofreremos, mas iremos louvar o Senhor e nos alegrar. A fé fala alegremente, canta de modo fervoroso e ora confiadamente. Capítulo 18. As 3 testemunhas. Em todos os casos, há 3 testemunhas. Primeira, a palavra, a qual declara que pelas feridas de Jesus fomos sarados. Segunda, a dor, que declara que a enfermidade não foi curada. Ela é penosa e o doente não sente coisa alguma senão a dor. Terceira, o doente, o qual insiste que pelas suas feridas foi curado, colocando seu testemunho ao lado da palavra do Senhor. Ele se recusa a desdizer-se e afirma em face da dor e dos seus sentidos que está curado. Ele retém firme a confissão de sua fé e Deus a honra. O Altíssimo sempre atende àqueles que guardam sua palavra. Ele promete: a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Isaías 55:11, parte A. Porém, repetidamente, ao abrir a Bíblia e provar que pelas feridas de Cristo somos sarados, o povo diz: sim, eu sei, mas ainda sinto a dor. Ela não saiu de meu corpo. Quem age dessa maneira aceita o testemunho do que sente antes do testemunho da palavra. Eis uma mulher abatida, a qual não pode caminhar. Levo-o à palavra que diz: o Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27:1, parte B. Ela então responde: sim, compreendo a Escritura, mas não posso andar. Essa senhora rejeita a palavra de Deus, pois o testemunho dos seus lábios, unido ao de seus sentidos, anula a Escritura
e ela continua doente. No entanto, se tivesse fielmente sustentado seu testemunho de que a palavra é verdadeira, mesmo em face da evidência contraditória de seus sentidos, teria sido restaurada. Certo jovem com uma protuberância dura no calcanhar queria ser sarado. Ele tinha de andar na ponta do pé, o que lhe causava grande dor. Depois de orarmos, mandei que em nome de Jesus ele andasse sobre o calcanhar e expliquei-lhe que a saliência desapareceria. Aquele jovem obedeceu imediatamente e a protuberância se desvaneceu. Alguns dias depois, ao descalçar o pé para provar a um descrente que o Altíssimo curara, a dor voltou com grande força, e ele sentiu que voltara à proeminência. No entanto, em vez de ser levado pelo que estava sentindo, aceitou a palavra de Deus e disse imediatamente: Dor, eu a repreendo em nome de Jesus. Saia do meu pé, pois fui sarado pelas feridas de Jesus. O mal saiu para jamais voltar. E assim ele provou ao descrente que fora restabelecido, confessou a verdade e a verdade o libertou. Outra pessoa que sofria de úlceras no estômago e vomitava de 5 a 6 vezes diariamente foi liberta. Depois foi provada. Após vomitar, dizia: Jesus, eu agradeço a cura. Tua palavra diz que estou curada. O inimigo foi derrotado e ela ficou completamente sã. A fé sempre vence. A palavra assegura que você está restaurado. O que ela afirma é verdadeiro. Declare que recebeu a cura, porque Deus o diz. Fique firme na sua confissão de estar sarado, mesmo diante de toda evidência contrária à palavra, e Deus sempre o torna verdade. Nossos sentidos e a palavra. Jamais confesse suas impressões, pois elas sempre enfraquecem a fé. Haverá sempre luta entre suas impressões e a palavra da fé. A palavra exige que andemos pela fé. Nossos sentidos exigem que andemos por vista. A palavra ordena a obediência à voz de Deus, ao passo que nossas percepções nos conduzem à rebelião flagrante contra ela. Andar pela fé é caminhar pela palavra. Andar pela carne é fazê-lo pelos sentidos, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. 2 Coríntios 4,18. A renovação da mente. A mente não compreende tal combate. Por isso Paulo ordena que destruamos toda altivez que se levante contra o conhecimento e levemos cativo todo o entendimento. 2 Coríntios 10,5. A velha mente é difícil conciliar. A mente da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8,7. Não entende a mensagem e recusa-se a considerá-la. Carecemos de uma renovação de nosso entendimento para apoderar-nos dessas verdades vitais e obtemos isso estudando a palavra. Não apenas nos convém falar corretamente, devemos também pensar acertadamente. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, a palavra é verdadeira. Tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4,8. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Provérbios 23,7, parte A. Assim, em 2 Coríntios 10,5, levamos cativo todo o entendimento. Destruímos toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e concedemos à palavra de Deus seu devido lugar em nosso coração e nossa mente. Temos a mente de Cristo. As transformações espirituais e físicas nos vêm pela renovação da mente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Romanos 12,1, parte A. O corpo é o laboratório dos sentidos. Não é de admirar que seja necessário apresentá-lo por sacrifício. Paulo acrescenta: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O versículo 2, parte B. Quando a mente está renovada, é possível perceber o valor espiritual da confissão certa. Confesse sua cura hoje. O apóstolo Paulo diz: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação.
2 Coríntios 6:2, parte B. A palavra salvação, conforme o dicionário, significa libertação do pecado e de sua penalidade. Se a Escritura diz a verdade quanto ao pecado dos homens, deve ser a verdade também quanto às suas enfermidades, as quais são uma parte da penalidade do pecado. Amigo, abandone dúvidas, fraquezas e receios. Deixe de falar neles. Reclame sua libertação. Possua corpo forte para glorificar o Senhor. Ajoelhe-se e ore. Diga ao Pai que você é filho dele e dá boas coisas aos seus filhos. Diga-lhe que tem certeza de que ele é mais fiel em dar bênçãos aos filhos dele. Dirija-se à sua doença chamando-a pelo nome. Enfermidade, eu ordeno em nome de Jesus que saia do meu corpo. Mande sua fraqueza sair de seu corpo, confessando que o Senhor é a força da sua vida. Salmo 27:1. Desfrute seus direitos e ajude o próximo a usufruí-los também. Satanás não pode mantê-lo naquilo que Deus já entregou a Jesus Cristo. O pecado e a enfermidade foram cravados na cruz. Portanto, você está liberto da maldição para todo sempre. O Senhor o resgatou da maldição da lei. O Senhor o comprou e o livrou das mãos do que era mais forte do que você. Jeremias 31:11. Você tem o direito de resgate para comprar sua herdade. Jeremias 32:7. Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Jeremias 32:17. Uma observação do autor. Registram-se neste livro vários acontecimentos da minha vida. Uma grande parte foi escrita por mim mesmo. Há, contudo, também muita matéria resumida das obras do Dr. E.W. Kenyon, Em Sua Presença, Jesus aquele que cura, 2 tipos de fé e 2 tipos de conhecimento.